A injustiça tem um gosto particular. Não é amargo, como dizem. É metálico. Como sangue na boca depois de morder a língua com força demais. Foi esse o gosto que senti naquele almoço de domingo, sentada à mesa de carvalho que eu mesma havia comprado para a sala de jantar dos meus pais. Ela precisa mais, filha. Você é forte, tem sua vida. Nina tem o coração fraco. Você entende, não entende? As palavras do meu pai, Alfredo, ecoaram enquanto ele se servia de mais vinho. Vinho caro, diga-se de passagem, presente meu do último Natal. Observei suas mãos enrugadas erguendo a garrafa com aquela naturalidade de quem nunca precisou verificar o preço de nada. Porque eu sempre verifiquei por ele. Meu nome é Clarissa. Tenho 41 anos. Sou enfermeira particular de alto nível em São Paulo há quase 2 décadas. Cuido de pacientes em coberturas, mansões e clínicas privadas. Gente que paga muito bem pela discrição e pelo cuidado que ofereço. Foi assim que consegui, ao longo de anos, pagar R$ 600.000 pela hipoteca da casa dos meus pais. Uma casa que nunca foi minha, mas que sempre mantive de pé. Desde os 22 anos, bancava a maior parte das contas da família, enquanto minha irmã, Nina, 37 anos, vivia de luxo, festas e relacionamentos com homens ricos que duravam poucos meses. Nina, a frágil. Nina, a sensível. Nina, que precisava de proteção contra o mundo cruel. Você entende, não entende? Não, eu não entendia. Mas o gosto metálico na boca me impediu de responder. Engoli seco e olhei para minha mãe, Luísa, que evitava meu olhar, concentrada em cortar sua carne em pedaços cada vez menores. Ao lado dela, Nina sorria discretamente. O batom vermelho contrastava com seus dentes perfeitamente alinhados. Outro presente meu, aparelho dentário dos 16 aos 18 anos. Naquele almoço de domingo, fui chamada para ouvir que a casa estava em nome de Nina. Sem consulta, sem pedido de opinião, sem o mínimo respeito pelos R$ 600.000 que saíram do meu bolso ao longo de anos. Levantei-me da mesa sem dizer uma palavra. Não houve gritos, não houve lágrimas. Simplesmente peguei minha bolsa, saí pela porta da frente e fechei-a com suavidade. O barulho discreto da fechadura foi o som da minha rendição. Ou, talvez, da minha libertação. Naquele momento, eu ainda não sabia. Quem conhece o silêncio absoluto? Não o silêncio comum, aquele pontuado pelo tic-tac do relógio ou pelo zumbido distante da geladeira. Falo do silêncio total, aquele que se instala quando você decide cortar alguém da sua vida. Por 14 dias mergulhei nesse silêncio. Não atendi ligações, não respondi mensagens. Voltei a me concentrar no meu trabalho, cuidando de um senhor de 89 anos que se recuperava de uma cirurgia cardíaca em sua cobertura na Avenida Paulista. Cuidei dele com a mesma dedicação de sempre, mas algo havia mudado em mim. Cada gesto meu carregava uma nova consciência. Eu valia mais do que sempre me permitiram acreditar. Era uma quinta-feira quando meu celular vibrou pela 20ª vez naquele dia. O nome da minha mãe piscava na tela. Normalmente, eu ignoraria, como havia feito nas 2 semanas anteriores. Mas algo me fez atender. Talvez curiosidade. Talvez aquela maldita esperança que nunca nos abandona completamente. Clarissa, pelo amor de Deus, o banco está ameaçando tomar a casa. Você sempre resolveu isso, filha. Ajuda a gente. A voz de Luísa estava embargada pelo desespero. Pude ouvir o choro contido, aquela respiração ofegante de quem tenta manter a compostura enquanto seu mundo desmorona. Por um segundo, um breve e estúpido segundo, senti o antigo impulso de correr para resolver tudo, de abrir minha conta bancária e transferir o dinheiro necessário, de ser a boa filha, a filha confiável, a filha forte. Mas então, lembrei da mesa de domingo, do vinho caro, do sorriso de Nina. 2 centenas e 600 mil reais que paguei por uma casa que agora pertencia à minha irmã. Agora a casa é da Nina, não é? Então liguem para ela. Minha voz saiu tão fria que nem parecia minha. Não houve hesitação, não houve tremor.
Apenas clareza absoluta. E então, desliguei. Bloqueei o número da minha mãe, bloqueei o do meu pai, bloqueei o da Nina. Desliguei o celular e fui tomar um banho quente. Naquela noite, dormi melhor do que em anos. Existem dois tipos de pessoas no mundo: aquelas que improvisam e aquelas que planejam. Minha família sempre me viu como a segunda categoria, e estavam certos. O que eles não sabiam é que meu planejamento ia muito além do que imaginavam. Há anos eu vinha guardando provas de pagamentos, depósitos, transferências e documentos. Cada conta paga, cada taxa bancada, cada parcela quitada em nome dos meus pais, eu registrava meticulosamente. Extratos bancários organizados por mês e ano. Recibos digitalizados, contratos assinados, e-mails trocados com o banco. Tudo guardado em uma pasta no meu notebook e em um pendrive que carregava sempre comigo. Não por desconfiança, ou talvez sim, em algum nível subconsciente, mas por ser organizada. Por ser a filha confiável, a filha forte. Na segunda-feira seguinte, marquei uma consulta com a doutora Regina Alvarez, uma advogada especializada em direito imobiliário que conheci quando cuidei de seu pai durante uma pneumonia complicada. Levei meu pendrive e expus minha situação com a mesma frieza cirúrgica com que aplicava injeções em meus pacientes. Clarissa, pelo que estou vendo aqui, você tem um caso sólido, disse Regina, ajustando os óculos enquanto analisava os documentos na tela de seu computador. Seu escritório, no 20º andar, tinha vista para o Parque Ibirapuera. Você pagou integralmente pela casa. Tem todos os comprovantes. O fato de seus pais terem transferido a propriedade para sua irmã sem seu consentimento pode ser considerado uma forma de estelionato familiar. Quais são minhas opções? Perguntei. Podemos entrar com uma ação de ressarcimento, exigindo que sua irmã e seus pais lhe devolvam o valor atualizado. Ou podemos ser mais agressivos e pedir a anulação da transferência, argumentando que houve má-fé no processo. Encarei a vista pela janela por alguns segundos. As pessoas caminhavam pelo parque, minúsculas daquela altura. Vidas seguindo seus cursos normais, alheias aos dramas dos outros. Quero a casa, disse finalmente. Não o dinheiro. Quero a propriedade. Regina sorriu discretamente. Então vamos à guerra. A batalha judicial começou com um requerimento de sigilo. Regina explicou que era estratégico manter a ação sob confidencialidade para evitar que minha família se preparasse ou escondesse bens. A juíza responsável, doutora Cláudia Mendes, concedeu o pedido com base na robustez das provas iniciais. O processo foi surpreendentemente rápido. Com a documentação impecável que apresentamos, foi emitida uma liminar impedindo qualquer nova transferência ou oneração do imóvel. Meus pais e Nina só descobriram quando o oficial de justiça bateu à porta deles numa quinta-feira chuvosa. Nesse ponto, as ligações recomeçaram. Dezenas delas. Primeiro, do meu pai. Clarissa, você enlouqueceu? Como pode fazer isso com sua própria família? Depois, da minha mãe, em prantos. Filha, por favor, vamos conversar. Nunca quisemos te magoar. E, finalmente, de Nina, a frágil e sensível Nina, que nunca havia levantado a voz para mim em toda a vida. Sua invejosa filha da puta, você sempre quis o que era meu, sempre quis me ver na miséria. Não atendi nenhuma das ligações. Em vez disso, ouvia as mensagens de voz que deixavam, salvando-as cuidadosamente em uma pasta separada no meu computador. Regina havia me orientado a registrar qualquer tentativa de coação ou assédio. A audiência de conciliação foi marcada para um mês depois. No dia, cheguei ao fórum com Regina, vestindo um terninho cinza discreto e cabelo preso em um coque baixo. Minhas mãos não tremiam. Minha respiração estava controlada. Anos lidando com emergências médicas haviam me dado a capacidade de manter a calma em situações extremas. Do outro lado da mesa estavam meus pais, Nina e um advogado jovem demais, com um terno barato e expressão nervosa.
Alfredo parecia ter envelhecido 10 anos desde a última vez que o vi. Luísa mantinha os olhos inchados fixos na mesa. Nina alternava entre me lançar olhares de ódio e chorar silenciosamente. Senhores, estamos aqui para tentarmos um acordo. Começou a conciliadora, uma mulher de meia idade com o ar cansado de quem já viu aquela mesma cena centenas de vezes. Gostaria de lembrar que qualquer acordo construído hoje evitará anos de processo judicial e desgaste emocional para todos. Regina tomou a palavra primeiro, apresentando nossa proposta. A transferência imediata da casa para meu nome, com prazo de 30 dias para que minha família desocupasse o imóvel. Em troca, eu abriria mão de pedir indenização por danos morais. O advogado deles pigarreou antes de falar. Minha cliente, senhora Nina Barros, é a legítima proprietária do imóvel em questão por doação de seus pais. Reconhecemos que a senhora Clarissa contribuiu financeiramente, mas isso não lhe dá direito à propriedade. Oferecemos um ressarcimento parcial, a ser pago em 54 parcelas. Olhei diretamente para Nina pela primeira vez. Ela desviou o olhar. Recusado, disse Regina. Senhora Clarissa, interveio a conciliadora. Talvez seja possível chegar a um meio termo. Sua família está claramente disposta a reconhecer sua contribuição. Falei pela primeira vez desde que entrara na sala. Não há meio termo. Paguei 600 mil reais por aquela casa. Cada centavo está documentado. Se eles não aceitarem minha proposta, seguiremos com o processo até o final. Você não pode fazer isso, explodiu Nina levantando-se. Eu sou sua irmã. O que vai ser de mim sem a casa? O mesmo que seria de mim, imagino, respondi, sem alterar meu tom de voz. Você vai encontrar um jeito. Minha mãe começou a chorar abertamente, enquanto meu pai tentava acalmá-la. O advogado deles pediu um intervalo para conversarem em particular. Saí da sala com Regina e esperei no corredor do fórum. 15 minutos depois, eles retornaram com uma contraproposta. Eu ficaria com a casa, mas eles teriam 6 meses para desocupar o imóvel, e eu deveria ajudar financeiramente na mudança e no primeiro ano de aluguel de um novo lugar. Sem chance, respondi. 30 dias para a desocupação e nenhum centavo a mais. Clarissa! Começou meu pai, a voz quase implorando. Sua mãe e eu já estamos velhos. Não temos condições de recomeçar do zero. Talvez devessem ter pensado nisso antes de dar a casa que eu paguei para a Nina, respondi, olhando-o nos olhos. 30 dias. É minha oferta final. No final, não houve acordo. Regina me garantiu que isso era esperado e que, com nossas provas, era apenas questão de tempo até ganharmos na justiça. Vão recorrer. Tentarão arrastar o processo. Ela me explicou enquanto saíamos do fórum. Mas a juíza Mendes não costuma ter paciência com casos de má-fé evidentes como esse. Estava chovendo quando chegamos à rua. Abri meu guarda-chuva preto e respirei fundo o ar úmido da cidade. Regina me observava com curiosidade. Você está bem? Perguntou. Estou ótima, respondi. E percebi que era verdade. As pessoas costumam achar que a vingança é um prato que se come frio, mas elas se esquecem de mencionar quanto tempo leva para esse prato esfriar corretamente. No meu caso, foram exatos 3 meses, 2 semanas e 4 dias. Foi quanto tempo levou para essa juíza Mendes emitir sua sentença. A transferência da casa para meu nome era inválida e a propriedade deveria ser devolvida a mim, com prazo de 30 dias para desocupação. Além disso, custas judiciais e honorários advocatícios por conta dos réus. A vitória foi completa. Mas não senti euforia, apenas um cansaço profundo misturado com alívio. O que você vai fazer com a casa? Perguntou Regina, enquanto brindávamos com café em seu escritório após receber a notícia. Vou vendê-la, respondi sem hesitação. Não quero viver lá. Nunca quis. Compreensível. Olhei pela janela novamente, para o Parque Ibirapuera ao longe. Vou usar o dinheiro para comprar algo só para mim. Um lugar que seja realmente meu.
O dia da desocupação foi o único momento em que vacilei. Contratei uma empresa para supervisionar a mudança, pois não queria estar presente. Mas acabei dirigindo até lá e estacionei do outro lado da rua, observando de longe. Vi o caminhão de mudança, pequeno demais para uma casa daquele tamanho. Vi móveis sendo carregados, incluindo a mesa de carvalho que eu havia comprado. Vi minha mãe saindo pela última vez, amparada por meu pai. E vi Nina, que parecia ter perdido peso, carregando apenas uma mala e uma caixa de papelão. Por um instante fugaz, senti uma pontada de algo que poderia ser remorso. Cresci naquela casa. Tinha memórias ali. Havia um pé de jabuticaba no quintal que meu avô havia plantado. Um degrau na escada que sempre rangeu, não importava quantas vezes fosse consertado. Mas então, lembrei das palavras do meu pai. Ela precisa mais, filha. E de como ninguém, em momento algum, considerou que eu também poderia precisar de algo. Dei partida no carro e fui embora antes que pudessem me ver. A casa foi vendida em um leilão judicial 3 meses depois por R$ 720 mil. O valor foi transferido integralmente para minha conta, já que eu havia quitado a hipoteca anos antes. Usei o dinheiro para comprar um sobrado em um condomínio fechado em Alphaville e para abrir minha própria empresa de consultoria em enfermagem de alto padrão. Deixei de ser funcionária e passei a ter funcionários. Deixei de cuidar diretamente dos pacientes e passei a gerenciar equipes de enfermeiros e técnicos que faziam esse trabalho. Meu celular continuou tocando com números desconhecidos que eu sabia serem da minha família. Nunca atendi. Soube por uma antiga vizinha que Nina estava morando na casa de um ex-namorado, que minha mãe vendia bijuterias artesanais em uma praça próxima, que meu pai, Alfredo, caminhava cabisbaixo pelo bairro, envelhecido e calado. Em alguns momentos, nos primeiros meses, acordava no meio da noite com o coração disparado, questionando minhas escolhas. Pensava em como seria se tivesse simplesmente aceitado a situação. Se tivesse continuado a ser a boa filha, a filha confiável, a filha forte. Mas, então, me lembrava do almoço de domingo, do vinho caro, do sorriso de Nina. E voltava a dormir, aceitando que certas pontes, uma vez queimadas, devem permanecer em cinzas. Foi numa terça-feira ensolarada, quase um ano depois de tudo, que recebi uma visita inesperada em meu escritório no Itaim Bibi. Senhor Fernando Mendes para vê-la, anunciou minha secretária pelo interfone. Diz que é um assunto pessoal. O nome não me era familiar. Pode mandá-lo entrar, respondi intrigada. Um homem de aproximadamente 50 anos, cabelos grisalhos e terno bem cortado entrou em minha sala. Tinha um rosto amigável, mas olhos astutos. Senhora Clarissa Barros, muito prazer, disse ele estendendo a mão. Sou advogado do Hospital Santa Lucinda. Apertei sua mão com firmeza, indicando a cadeira à sua frente. Em que posso ajudá-lo? Ele colocou uma pasta sobre minha mesa antes de responder. Estou aqui por causa da sua irmã, Nina Barros. Ela foi internada há 3 dias com um quadro cardíaco grave. Enrijeci na cadeira. Não esperava ouvir o nome da minha irmã, muito menos nesse contexto. Sinto muito, mas não tenho contato com minha família há mais de um ano, respondi com frieza. Estou ciente disso, ele assentiu. E normalmente não estaria aqui, mas sua irmã precisa de uma cirurgia urgente que não é coberta pelo plano de saúde dela. Seus pais não têm condições financeiras de arcar com os custos. E o que isso tem a ver comigo? Perguntei, mesmo já sabendo a resposta. Nina pediu especificamente que eu a procurasse, respondeu Fernando, abrindo a pasta e empurrando um papel em minha direção. Ela escreveu isto para você. Olhei para o papel sem tocá-lo. A caligrafia da minha irmã, sempre arredondada e infantil, parecia trêmula agora. Não estou interessada, disse, empurrando o papel de volta. Fernando não insistiu, apenas fechou a pasta e se levantou. Compreendo. Se mudar de ideia, aqui está meu cartão. A cirurgia está marcada para quinta-feira, se conseguirmos o pagamento até amanhã.
Ele deixou o cartão sobre a mesa e saiu sem dizer mais nada. Fiquei encarando o pequeno retângulo de papel por longos minutos depois que ele saiu. O cartão parecia pesar toneladas sobre minha mesa de vidro. Finalmente, peguei-o e joguei na gaveta, fechando-a com mais força do que o necessário. Voltei ao trabalho, respondendo e-mails, revisando relatórios, atendendo ligações. Mas minha mente continuava voltando àquele cartão na gaveta. No final do dia, quando todos já haviam ido embora, reabri a gaveta e peguei o telefone. O Hospital Santa Lucinda ficava na Zona Norte, longe do circuito de hospitais de luxo onde eu costumava trabalhar. Mesmo assim, era uma instituição respeitável, com bons profissionais. Caminhei pelos corredores com a familiaridade de quem passou a vida em ambientes hospitalares. O cheiro de desinfetante, o som abafado de conversas, o brilho opaco do piso. Tudo isso era quase reconfortante para mim. O quarto 217 estava no segundo andar. Parei em frente à porta fechada, minha mão hesitando na maçaneta. Respirei fundo e entrei. Nina estava sozinha, deitada na cama com os olhos fechados. Sensoriais cardíacos conectados ao seu peito, um acesso venoso em seu braço esquerdo. Parecia menor e mais frágil do que me lembrava. Seu rosto estava pálido, com olheiras profundas. Os cabelos, que sempre foram seu orgulho, estavam opacos e mal cuidados. Fiquei parada junto à porta, observando-a. Uma parte de mim queria dar meia volta e ir embora. Outra parte queria avançar e verificar os monitores, checar sua ficha médica, garantir que estivesse recebendo o tratamento adequado. Nesse momento, Nina abriu os olhos. Piscou algumas vezes, como se não acreditasse no que via. Clarissa! Sua voz saiu rouca, quase um sussurro. Você veio. Vim, respondi secamente. Ela tentou se sentar, mas fez uma careta de dor e desistiu. Eu não achei que você viria. Depois de tudo. Nem eu, interrompi. Um silêncio pesado se instalou entre nós. O único som era o bip ritmado do monitor cardíaco. Estou com insuficiência cardíaca, ela disse finalmente. Parece que eu realmente tinha o coração fraco. Quem diria que papai estava certo, hein? Havia uma tentativa de humor em sua voz, mas a ironia da situação não me escapou. Tantos anos ouvindo que Nina tinha o coração frágil, em sentido metafórico, para agora descobrir que era literalmente verdade. O Dr. Fernando me procurou, disse. Falou sobre a cirurgia. Nina assentiu, olhando para as próprias mãos. Custa R$ 120.000. É um procedimento novo, não coberto pelo plano. Sem ele, ela deixou a frase inacabada. Onde estão papai e mamãe? Perguntei, notando pela primeira vez que o quarto não tinha nenhum sinal da presença deles. Nenhum casaco pendurado, nenhuma bolsa, nenhum copo de café pela metade. Foram buscar alguma coisa para comer, ela respondeu, mas seus olhos evitaram os meus. Devem voltar logo. Sabia que estava mentindo. Conhecia aquele olhar evasivo desde que éramos crianças. Nina sempre foi péssima mentirosa. Quanto tempo faz que você está aqui? 3 dias. E eles vieram te visitar? Ela hesitou antes de responder. Mamãe veio no primeiro dia. Papai. Bem, ele não gosta de hospitais. Algo não tom de sua voz me fez desconfiar. Peguei a ficha médica pendurada nos pés da cama e comecei a folheá-la. Na sessão de visitas, apenas um nome constava. Uma vez, 3 dias atrás. Luísa Barros. Eles te abandonaram, disse, não como pergunta, mas como constatação. Nina não respondeu, mas uma lágrima escorreu por seu rosto. Continuei examinando a ficha. Os resultados dos exames eram preocupantes. O diagnóstico era claro: cardiomiopatia dilatada avançada. Sem a cirurgia, as chances de Nina eram mínimas. Por que você me chamou? Perguntei, devolvendo a ficha ao lugar. Depois de tudo o que aconteceu, por que acha que eu ajudaria? Ela enxugou a lágrima com as costas da mão e me encarou diretamente pela primeira vez. Porque você sempre foi a forte.
Porque você sempre resolveu tudo. A resposta me atingiu como um soco no estômago. Era a mesma lógica de sempre, o mesmo padrão. Eu era a forte, a confiável, a que resolvia os problemas. Era por isso que estava ali. Não porque se importava comigo, não porque se arrependia, mas porque precisava da minha ajuda, de novo. Nunca mudou nada, não é? Perguntei, sentindo uma raiva fria crescer dentro de mim. Sempre foi sobre o que eu podia fazer por você. Nunca sobre nós, sobre sermos irmãs. Clarissa, não é isso. Ela começou, mas a interrompi. Não minta para mim, Nina. Não agora. Você me procurou porque precisa de dinheiro, porque não tem mais ninguém. Nossos pais estão quebrados por causa do processo. Seus ex-namorados ricos não querem mais saber de você. E aqui está você, com uma condição que pode matá-la, precisando de uma cirurgia cara. Ela não negou. Apenas fechou os olhos, mais lágrimas escorrendo silenciosamente. Olhei para minha irmã deitada naquela cama de hospital e tentei sentir algo além da raiva. Tentei encontrar algum resquício do amor que um dia senti por ela. Alguma memória boa que justificasse eu estar ali. Lembrei-nos crianças, compartilhando o mesmo quarto. Nina tinha medo do escuro e eu sempre deixava minha lanterna ligada para ela dormir. Lembrei quando ela quebrou o braço aos 10 anos e eu, com 14, fiquei ao seu lado na emergência, segurando sua mão enquanto o médico colocava o gesso. Mas então lembrei também de todas as vezes que fiquei para trás para que ela pudesse brilhar. De todos os recursos que foram destinados a ela em vez de a mim. De todas as contas que paguei. De todos os sacrifícios que fiz. E, finalmente, da casa que me foi negada após eu ter pago cada centavo por ela. Vou pagar pela sua cirurgia, disse finalmente. Seus olhos se abriram esperançosos. Mas com uma condição. Qualquer coisa. Ela respondeu rápido demais. Quando você se recuperar, não quero que me procure novamente. Nem você, nem papai, nem mamãe. Quero que me deixem em paz para sempre. Ela me encarou, a boca ligeiramente aberta. Você. Você não pode estar falando sério. Estou falando seríssimo. Vou pagar sua cirurgia. E então nunca mais quero ver ou ouvir falar de você. É minha condição. Pegar ou largar. Vi diversas emoções passarem pelo rosto de Nina. Choque, tristeza, raiva, medo. Finalmente ela assentiu. Tudo bem, disse em voz baixa. Eu aceito. Tirei meu celular da bolsa e fiz uma rápida transferência bancária. Depois, mostrei o comprovante para ela. Já está pago. A cirurgia vai acontecer na quinta-feira conforme planejado. Agora estamos quites. Levantei-me para sair, mas Nina segurou meu pulso. Clarissa, obrigada. Ela sussurrou. Olhei para sua mão em meu pulso e depois para seu rosto. Por um momento, vi a menina que ela foi, em vez da mulher que se tornou. A irmã mais nova que eu amei um dia. Adeus, Nina, disse, libertando meu pulso e saindo do quarto sem olhar para trás. A cirurgia foi um sucesso. Soube disso não porque perguntei, mas porque recebi um e-mail formal do hospital, agradecendo minha contribuição e informando o resultado positivo do procedimento. Nas semanas seguintes, bloqueei novamente todos os números conhecidos da minha família e criei filtros em meu e-mail para evitar qualquer mensagem deles. Mergulhei no trabalho com renovado vigor, expandindo minha empresa de consultoria, contratando mais enfermeiros, fechando contratos com clínicas particulares. Aos poucos, a sensação de estar em suspenso, esperando que algo terrível acontecesse, começou a diminuir. Comecei a sentir que realmente estava seguindo em frente. Foi quando, 6 meses após a cirurgia de Nina, recebi uma correspondência oficial do cartório da cidade. Era um envelope grosso, com meu nome cuidadosamente digitado no centro. Dentro, encontrei os documentos de uma transferência de propriedade. Nina estava me devolvendo sua parte da herança dos meus avós. Um pequeno terreno no interior de Minas Gerais que nossos pais haviam dividido entre nós duas quando éramos adolescentes. O terreno não valia muito.
mas tinha um significado emocional. Era onde passávamos férias quando crianças. Junto aos documentos havia uma carta escrita à mão. Reconheci a caligrafia de Nina imediatamente. Por um momento, considerei jogar a carta fora sem ler. Já havia estabelecido meus limites e ler aquelas palavras poderia abrir feridas que estavam começando a cicatrizar. Mas algo me impediu de descartá-la. Talvez curiosidade. Talvez aquela necessidade humana de encerramento que nos persegue mesmo quando tentamos seguir em frente. Ou talvez apenas o vínculo de sangue que, por mais esgarçado que estivesse, ainda existia entre nós. Abri o envelope com cuidado, como se pudesse conter algo perigoso. Querida Clarissa, começava a carta. Sei que prometi nunca mais te procurar, e estou quebrando essa promessa agora. Por favor, não jogue esta carta fora antes de terminar de ler. A cirurgia me deu uma segunda chance. Não apenas de vida, mas de reflexão. Nas longas noites no hospital, tive tempo para pensar em tudo o que aconteceu entre nós, em quem eu me tornei, em quem nossos pais me permitiram ser. Não estou pedindo seu perdão. Não mereço isso. Estou apenas tentando, talvez tarde demais, reconhecer a verdade. Fui egoísta, mimada e cruel com você por toda a minha vida. Aproveitei-me da sua generosidade e da sua força enquanto era conveniente, e depois ajudei a tirar de você o que era seu por direito. O terreno em Minas é pouco perto do que te devo, mas é um começo. É também uma lembrança de um tempo em que éramos apenas duas irmãs, antes que o mundo adulto com suas complicações nos separasse. Mamãe e papai não sabem que estou fazendo isso. Eles continuam os mesmos, incapazes de enxergar além do próprio umbigo. Desde que você saiu de nossas vidas, eles têm vivido de favor na casa de uma tia. Mamãe envelheceu 10 anos nestes meses. Papai mal fala. Acho que, no fundo, eles sabem que erraram profundamente, mas são orgulhosos demais para admitir. Quanto a mim, estou tentando reconstruir minha vida. Consegui um emprego como recepcionista em uma clínica médica. É um começo modesto, mas honesto. Pela primeira vez, estou ganhando meu próprio dinheiro sem depender de ninguém. É assustador e libertador ao mesmo tempo. Acho que finalmente entendo um pouco do que você sentiu todos esses anos. Não espero que responda a esta carta. Não espero que voltemos a ser uma família. Só queria que soubesse que, apesar de tudo, estou grata. Não apenas pela cirurgia, mas por finalmente me forçar a crescer. Com carinho, Nina. Rele a carta 3 vezes. Procurei nela sinais de manipulação, tentativas veladas de pedir algo mais, mas não encontrei nada além do que parecia ser uma honestidade dolorosa e tardia. Guardei a carta em minha gaveta e segui com meu dia. Mas ela permaneceu em meus pensamentos. O terreno em Minas. As férias de infância. As duas irmãs que fomos um dia, pescando no riacho, correndo pelos campos, adormecendo na rede da varanda enquanto os adultos conversavam na cozinha. 2 semanas depois, dirigi até o interior de Minas Gerais. O trajeto levou quase 6 horas, com as últimas 2 em estradas de terra que serpenteavam por entre morros verdejantes. O GPS perdeu o sinal algumas vezes, mas não importava. Eu me lembrava do caminho. A pequena propriedade estava abandonada há anos. A casa de madeira tinha marcas evidentes do tempo: telhas quebradas, varandas empenadas, janelas sem vidro. O jardim que minha avó cultivava com tanto cuidado era agora um emaranhado selvagem de plantas que lutavam por espaço e luz. Estacionei meu carro e caminhei lentamente ao redor da casa. O rangido da madeira sob meus pés, o cheiro de terra úmida, o som distante do riacho. Tudo trazia de volta memórias que eu havia suprimido por anos. Sentei-me na velha cadeira de balanço da varanda, surpreendentemente intacta apesar do abandono. Fechei os olhos e permiti que as lembranças viessem sem resistência. Minha avó na cozinha, fazendo doce de leite na panela de cobre. Meu avô ensinando-me a reconhecer o canto dos pássaros. Nina e eu dormindo no mesmo quarto, sussurrando segredos depois que as luzes se apagavam. Nossos pais,
mais jovens e mais felizes, sentados naquela mesma varanda, bebendo café enquanto observavam o pôr do sol. Foi neste lugar que aprendi a nadar, que li meu primeiro livro inteiro, que decidi que queria ser enfermeira depois de cuidar de um passarinho ferido. Foi aqui que Nina e eu éramos apenas irmãs, sem competição, sem ressentimentos, sem o peso das expectativas desiguais. Fiquei ali até o entardecer, deixando que o lugar falasse comigo, me lembrasse de quem eu era antes de toda a mágoa e a raiva. Antes de me tornar a filha confiável, a filha forte, a que sempre resolvia tudo. Quando voltei para São Paulo na manhã seguinte, havia tomado uma decisão. O número de Nina ainda estava bloqueado em meu celular. Desbloqueei-o e enviei uma mensagem simples. Recebi sua carta e o terreno. Estive lá ontem. Podemos conversar? Apenas conversar. A resposta chegou quase imediatamente. Sim, quando e onde você quiser. Marcamos em um café neutro, longe dos lugares que frequentávamos em família. Um estabelecimento pequeno e discreto nos jardins, com mesas afastadas o suficiente para garantir privacidade. Cheguei 20 minutos antes, pedi um café e escolhi uma mesa nos fundos, de onde podia ver a entrada. Tentei ler um e-mail de trabalho em meu celular, mas não conseguia me concentrar. Meu coração batia acelerado e senti minhas mãos suarem levemente. Nina chegou pontualmente. Vestia roupas simples, jeans, camiseta branca, tênis. Seus cabelos estavam presos em um rabo de cavalo baixo, sem os cacheados elaborados que costumava usar. Parecia mais jovem e, ao mesmo tempo, mais madura. Nossos olhos se encontraram e ela hesitou por um momento antes de caminhar em minha direção. Havia incerteza em seus passos, como se temesse ser rejeitada a qualquer momento. Oi, disse ela, parada ao lado da mesa. Oi, respondi. Sente-se. Ela se acomodou à minha frente, colocando a bolsa no chão ao lado da cadeira. Um silêncio desconfortável se instalou entre nós. Você está bem? Perguntei finalmente. Depois da cirurgia, quero dizer. Ela assentiu. Estou. Os médicos dizem que meu coração está respondendo bem. Preciso tomar medicamentos e fazer acompanhamento regular, mas a perspectiva é boa. Que bom. Mais silêncio. Uma garçonete veio anotar o pedido de Nina. Um chá verde, sem açúcar. Notei que era diferente do cappuccino com chantilly duplo que ela sempre pedia. Consegui a vaga de recepcionista, disse ela quando a garçonete se afastou. Na clínica que mencionei na carta. É um trabalho simples, mas estou gostando. Como é? Trabalhar regularmente pela primeira vez? Um leve sorriso surgiu em seus lábios. Cansativo, revelador, gratificante, de um jeito que eu não esperava. É estranho receber um salário, saber que aquele dinheiro veio do meu esforço. Assenti, compreendendo exatamente o que ela queria dizer. Sua carta. Comecei, escolhendo cuidadosamente as palavras. Foi inesperada, mas sincera, ela completou rapidamente. Cada palavra. Estudei seu rosto, procurando sinais da antiga Nina. A manipuladora, a mimada, mas só vi vulnerabilidade e algo que parecia ser genuíno arrependimento. Por que agora? Perguntei. Depois de tudo o que aconteceu, por que essa mudança? Ela olhou para sua xícara de chá por um longo momento antes de responder. Quase morrer muda sua perspectiva, disse finalmente. Mas não foi só isso. Foi ver todos se afastando quando eu mais precisava. Papai e mamãe. Eles vieram uma vez ao hospital e nunca mais voltaram. Disseram que era difícil demais, que não tinham condições emocionais. Ela fez uma pausa, respirando fundo. E então você apareceu. Você, que eu havia traído. Você, que tinha todos os motivos para me abandonar. E mesmo assim, você pagou pela minha cirurgia. Condicionada ao seu desaparecimento, lembrei. Sim, ela assentiu. Mas ainda assim você me salvou. E isso me fez perceber que tipo de pessoa eu havia me tornado.
E que tipo de pessoa você é? Tomei um gole do meu café, que já havia esfriado. As palavras de Nina ecoavam dentro de mim, despertando emoções que eu havia tentado suprimir. O terreno em Minas, disse ela, mudando ligeiramente de assunto. Você sempre o amou mais do que eu. Lembra como você acordava cedo só para ver o nascer do sol refletir no riacho? Sorri levemente. Lembro. E de como você odiava quando eu te arrastava para pescar? Eu não odiava, ela confessou. Só fingia porque sabia que papai me deixaria voltar para a cama se eu reclamasse o suficiente. Mas, na verdade, eu gostava de estar com você. Essa pequena confissão, tão simples e infantil, provocou algo em mim. Uma fissura na armadura que eu havia construído ao redor do meu coração. O que você quer, Nina? Perguntei diretamente. Desta conversa, quero dizer. Ela me olhou nos olhos. Nada além do que já disse na carta. Reconhecer meus erros. Devolver o que posso. Não espero seu perdão ou que voltemos a ser irmãs como antes. Sei que algumas pontes, uma vez queimadas, devem permanecer em cinzas. Completei, citando o pensamento que eu mesma tivera meses antes. Ela assentiu, um brilho de lágrimas em seus olhos. E papai e mamãe? Perguntei. Você mencionou que estão morando com uma tia. Tia Cecília, confirmou Nina, a irmã mais velha da mamãe. Eles estão sobrevivendo. Papai conseguiu um trabalho como zelador em um prédio. Mamãe continua com as bijuterias, mas agora faz para uma loja pequena, não mais na praça. Tentei imaginar meu pai, sempre tão orgulhoso, trabalhando como zelador. Minha mãe, que tinha pânico de envelhecer, agora envelhecida à força pelas circunstâncias. Eles falam de mim? A pergunta escapou antes que eu pudesse contê-la. Nina hesitou. Mamãe, sim, às vezes. Quando acha que ninguém está ouvindo. Papai, ele é mais fechado, mas vi uma vez, sem que ele soubesse, olhando uma foto antiga nossa, de quando você se formou na faculdade. Lembrei daquela foto. Eu com o diploma de enfermagem nas mãos, meu pai com o braço em volta dos meus ombros, visivelmente orgulhoso. Foi um dos raros momentos em que senti que ele realmente me via. Você acha que eles se arrependem? Perguntei. Acho que sim, respondeu Nina com sinceridade. Mas o orgulho? Você conhece nossos pais? Admitir um erro sempre foi quase impossível para eles. Ficamos em silêncio novamente, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. O café ao nosso redor continuava seu ritmo normal. Pessoas entrando e saindo, o barulho da máquina de expresso, risos ocasionais de outras mesas. E quanto ao terreno? Disse finalmente. O que você quer que eu faça com ele? Nina deu de ombros. É seu agora. Pode vender se quiser. Ou reformar a casa. Ou simplesmente deixá-lo lá, como está. Estive pensando em reformá-lo, confessei. Não para morar, mas como um refúgio de fim de semana. Um lugar para escapar da cidade quando precisar. Seria bom. Ela sorriu suavemente. Aquele lugar merece voltar à vida. Terminamos nossos drinks em um silêncio mais confortável que o anterior. Quando nos despedimos na calçada em frente ao café, houve um momento de hesitação. Nenhuma de nós sabia exatamente como encerrar aquele encontro. Obrigada por aceitar conversar, disse Nina finalmente. Obrigada pela carta, respondi. E pelo terreno. Ela assentiu e se virou para ir embora. Depois de alguns passos, parou e olhou para trás. Clarissa? Sim? Você acha... Você acha que um dia poderemos ao menos ser amigas de novo? A pergunta pairou no ar entre nós, carregada de esperança e medo. Não sei, Nina, respondi honestamente. Mas hoje foi um começo. Ela sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto de uma forma que me lembrou a menina que ela foi. Então, acenou brevemente e continuou seu caminho. Fiquei parada, observando-a até que desaparecesse na esquina. Dentro de mim, algo que estivera congelado por muito tempo começava, lenta e dolorosamente,
a derreter. O projeto de reforma do terreno em Minas começou 3 meses depois. Contratei um arquiteto especializado em restauração de casas antigas, com instruções específicas para preservar o máximo possível da estrutura original. Quero que pareça a mesma casa, expliquei durante nossa primeira reunião, só que segura e confortável. O processo foi mais demorado e custoso do que eu havia previsto inicialmente. A casa precisava de novos alicerces, telhado completamente novo, instalação elétrica moderna, encanamento atualizado. O jardim precisou ser totalmente redesenhado, embora eu tenha insistido em manter algumas árvores frutíferas que meus avós haviam plantado. Durante os 10 meses de reforma, visitei o local pelo menos uma vez por mês, às vezes sozinha, às vezes acompanhada pelo arquiteto ou pelo mestre de obras. A cada visita, via a transformação acontecendo gradualmente, a casa renascendo das cinzas do abandono. Em uma dessas visitas, percebi que o riacho que cortava a propriedade estava parcialmente obstruído por anos de acúmulo de sedimentos e vegetação. Contratei um especialista em recuperação ambiental para limpar e revitalizar o curso d'água. Quando eu era criança, este riacho era cheio de pequenos peixes. Contei ao biólogo que supervisionava o trabalho. Minha irmã e eu passávamos horas tentando pegá-los com as mãos. Com a revitalização adequada, eles voltarão, ele me garantiu. A natureza tem uma capacidade incrível de regeneração quando damos a ela a chance. Suas palavras pareceram estranhamente proféticas, aplicáveis não apenas ao riacho, mas à minha própria vida. Durante esse período, mantive contato esporádico com Nina. Nada muito profundo, mensagens ocasionais, uma ligação curta no aniversário dela. Ela continuava na clínica, agora promovida a assistente administrativa. Estava fazendo um curso técnico noturno em administração de saúde. Pequenos passos em direção a uma vida mais estruturada. Não perguntei mais sobre nossos pais, e ela respeitou meu silêncio sobre o assunto. Era um tópico que ainda causava desconforto, uma ferida que precisava de mais tempo para cicatrizar completamente. Quando a reforma da casa estava quase concluída, enviei uma mensagem para Nina. O terreno em Minas está quase pronto. Pensei em ir para lá no próximo final de semana prolongado. Gostaria de vir também? Só para ver como ficou. Sua resposta demorou algumas horas. Tem certeza? Não quero me impor se você planejou um tempo sozinha. Tenho certeza, respondi. A casa tem quartos suficientes. E assim, numa sexta-feira ensolarada de setembro, peguei Nina na estação de ônibus interestadual e seguimos juntas para Minas Gerais. A viagem de carro foi inicialmente desconfortável, com conversas forçadas sobre o clima e o trânsito. Mas aos poucos, conforme os prédios da cidade davam lugar à paisagem rural, algo mudou. Lembra daquela vez que vimos um tamanduá atravessando a estrada? Perguntou Nina, olhando pela janela para os pastos verdejantes que passavam rapidamente. E papai parou o carro para tirarmos uma foto, mas ele já tinha desaparecido no mato. Completei, sorrindo com a lembrança. E daquela tempestade que nos pegou na estrada? Mamãe rezando no banco da frente, segurando aquela imagem de Nossa Senhora que a vovó tinha dado. Você chorava tanto que tive que te distrair inventando histórias sobre as nuvens. É mesmo? Ela riu suavemente. Você dizia que eram gigantes brigando no céu e que os raios eram suas espadas. E você acreditava em cada palavra. Provoquei. O resto da viagem fluiu com mais naturalidade, com memórias compartilhadas emergindo como bolhas à superfície de um lago por muito tempo imóvel. Quando finalmente chegamos à propriedade, o sol começava a se pôr, banhando tudo com uma luz dourada que tornava a cena quase mágica. A casa restaurada aguardava, imponente e acolhedora ao mesmo tempo. A varanda de madeira, agora reforçada e envernizada, abraçava assim a construção. As janelas novas refletiam o céu alaranjado. O jardim, ainda jovem, mas já estruturado, prometia futura exuberância. Nina desceu do carro lentamente, seus olhos percorrendo cada detalhe com assombro.
Está perfeita, sussurrou, como se o tempo não tivesse passado, mas melhor. Entramos juntas. O interior era uma mistura harmoniosa do antigo e do novo. Mantive a estrutura original dos cômodos, os assoalhos de madeira, as portas altas, mas adicionei confortos modernos. Uma cozinha funcional, banheiros atualizados, ar-condicionado discretamente instalado. Alguns móveis antigos, que consegui recuperar de antiquários da região, lembravam vagamente os que existiam na casa original. Outros eram novos, mas escolhidos cuidadosamente para manter a atmosfera rústica e acolhedora. Este lugar sempre foi mágico, comentou Nina enquanto caminhávamos pelo corredor que levava aos quartos. Mas o que você fez aqui é como se tivesse preservado a magia e a tornado real ao mesmo tempo. Sorri, satisfeita por ela compreender exatamente o que eu havia tentado fazer. Não era apenas uma reforma, era uma reconciliação com o passado, uma forma de honrar as memórias boas sem negar as difíceis. Aquele fim de semana foi estranho e revelador. Nina e eu, duas mulheres adultas carregando o peso de uma vida inteira de complicações, tentando encontrar um novo equilíbrio. Preparamos refeições juntas na cozinha nova. Sentamos na varanda para ver o pôr do sol, como fazíamos quando crianças. Caminhamos até o riacho revitalizado e nos surpreendemos ao ver pequenos peixes nadando nas águas claras. Eles voltaram, disse Nina, agachando-se para observá-los melhor. Como você sabia que voltariam? Não sabia, respondi, agachando-me ao seu lado. Apenas tive esperança. Na última noite, sentadas na varanda sob um céu estrelado como só existe longe das grandes cidades, Nina perguntou o que eu não esperava. Você já pensou em perdoar mamãe e papai? A pergunta me pegou desprevenida. Tomei um gole do chá que estava bebendo, ganhando tempo para organizar meus pensamentos. Não sei se é uma questão de perdão, respondi finalmente. É mais complexo que isso. Como assim? Perdoar sugere que podemos voltar ao que éramos antes. E não podemos. Nem deveríamos. O que aconteceu mudou todos nós, para sempre. Nina assentiu, encarando sua própria xícara. Eles estão velhos, Clarissa. E infelizes. Eu sei. Não estou tentando forçar nada. Ela acrescentou rapidamente. Só pensei que você deveria saber. Ficamos em silêncio por algum tempo, apenas ouvindo os grilos e o vento suave nas árvores. O céu acima de nós era um manto de estrelas tão intenso que parecia irreal para alguém acostumada às luzes da cidade. Talvez um dia, disse finalmente. Não agora, mas um dia. Na manhã seguinte, voltamos para São Paulo. A viagem de retorno foi diferente da ida, mais confortável, com menos necessidade de preencher cada silêncio. Deixei Nina em seu pequeno apartamento alugado e segui para minha casa em Alphaville. Enquanto dirigia, percebi que algo fundamental havia mudado dentro de mim durante aquele fim de semana. Não era perdão, exatamente, nem esquecimento. Era algo mais sutil e mais profundo. Uma aceitação de que o passado, com todas as suas dores e injustiças, era apenas isso, passado. E que o futuro ainda estava sendo escrito, página por página, escolha por escolha. 6 meses depois, na véspera de Natal, enviei um e-mail curto para meus pais. Anexei fotos da casa restaurada em Minas e um convite formal. A casa de vovô e vovó está de portas abertas para quem quiser visitá-la. Estarei lá no ano novo. Não assinei com amor ou saudades. Apenas meu nome e número de telefone. Era o máximo que podia oferecer naquele momento. Não uma reconciliação completa, mas uma pequena porta entreaberta. Não sabia se eles viriam. Não sabia se estaríamos prontos para nos encontrarmos depois de tudo. Não sabia se as feridas já haviam cicatrizado o suficiente. Mas enquanto dirigia sozinha pela estrada que levava ao interior de Minas, com o sol nascendo no horizonte e prometendo um novo dia,
Percebi que, pela primeira vez em muito tempo, eu estava em paz com a incerteza. A casa, que nunca foi minha, havia se tornado minha, afinal. Não apenas no papel, mas no sentido mais profundo e verdadeiro. Era um lugar onde eu podia ser simplesmente Clarissa. Não a filha confiável, não a filha forte, não a que resolvia tudo. Apenas eu mesma, com minhas cicatrizes e minha força duramente conquistada. E quanto à minha família? O tempo diria. A vida, com sua misteriosa capacidade de criar caminhos onde antes só havia muros, nos guiaria. Enquanto isso, eu continuaria vivendo. Não mais para os outros, não mais sacrificando minha essência por aprovação ou por um sentido distorcido de dever, mas para mim mesma, honrando a mulher que havia me tornado através da dor e da superação. Porque descobri, finalmente, a verdade mais fundamental. A casa mais importante, aquela que nunca poderia ser tirada de mim, era a que eu havia construído dentro de mim mesma. E suas portas estavam sempre abertas para quem merecesse entrar. A neve não é comum no interior de Minas, mas naquele ano novo, uma chuva fina e um frio incomum transformaram a paisagem em algo quase mágico. Sentada na varanda com uma xícara de chocolate quente entre as mãos, observava o caminho de terra que levava até a casa. Cada veículo que passava na estrada principal, a quase 1 quilômetro de distância, fazia meu coração acelerar. Nina havia chegado na noite anterior, trazendo consigo comida e uma garrafa de vinho. Agora ela estava na cozinha, preparando o almoço. O cheiro de alho e cebola refogados preenchia a casa, misturando-se com o aroma de lenha queimando na lareira que eu havia mandado restaurar. Acha que eles virão? Perguntou Nina, aparecendo na porta com uma colher de pau na mão. Dei de ombros. Não sei. E era verdade. Parte de mim queria que viessem, para que pudéssemos, talvez, iniciar um processo de cura. Outra parte torcia para que nunca aparecessem, permitindo-me manter a proteção que a distância proporcionava. O molho está quase pronto, ela comentou, voltando para dentro. Era estranho ver Nina cozinhando. Durante toda a nossa vida, ela havia sido a princesa mimada que mal sabia ligar um fogão. Agora, lá estava ela, preparando um almoço de ano novo com a competência de quem fazia aquilo regularmente. As pessoas mudam, pensei. Às vezes por escolha, às vezes por necessidade. Eu mesma havia mudado tanto que às vezes mal me reconhecia quando olhava para trás. O barulho de um motor interrompeu meus pensamentos. Ajeitei-me na cadeira, estreitando os olhos para enxergar melhor através da neblina fina que cobria a propriedade. Um carro pequeno, que não reconheci, subia lentamente pelo caminho de terra. Meu estômago se contraiu. Levantei-me, sentindo minhas pernas tremendo ligeiramente. Nina! Chamei, sem tirar os olhos do veículo que se aproximava. Acho que eles vieram. Ela apareceu ao meu lado em segundos, secando as mãos em um pano de prato. Ficamos lado a lado, observando em silêncio enquanto o carro estacionava ao lado do meu. Reconheci meu pai ao volante antes mesmo de ele desligar o motor. Ao seu lado, minha mãe parecia menor do que eu me lembrava, quase encolhida no banco do passageiro. Por um longo momento, ninguém se moveu. Eles dentro do carro, Nina e eu na varanda, separados por metros de distância e anos de mágoa. Foi meu pai quem finalmente abriu a porta e saiu. Estava mais magro, o cabelo completamente branco agora. Usava um casaco surrado que eu nunca havia visto antes. Deu a volta no carro para abrir a porta para minha mãe, oferecendo-lhe o braço como apoio. Seus gestos eram cuidadosos, gentis de uma forma que eu raramente testemunhara quando éramos uma família. Nina apertou minha mão brevemente antes de descer os degraus da varanda para recebê-los. Observei, enquanto ela abraçava primeiro nossa mãe, depois, nosso pai. Ouvi murmúrios suaves. Vi cabeças sendo acariciadas, ombros sendo apertados. Permaneci onde estava, incapaz de me mover. Uma parte de mim queria correr para eles,
abraçá-los como Nina fazia. Outra parte queria entrar na casa, trancar a porta, proteger-me da vulnerabilidade que sua presença despertava. Quando finalmente subiram os degraus da varanda, minha mãe parou a 1 metro de distância, seus olhos buscando os meus. Havia lágrimas ali, e algo mais. Um reconhecimento da dor que havíamos causado uma à outra. Clarissa, ela disse, sua voz trêmula. A casa está linda. Assenti, ainda sem conseguir falar. Sua avó ficaria orgulhosa. Acrescentou meu pai, olhando ao redor. De ver como você trouxe este lugar de volta à vida. Aquelas palavras, simples e desprovidas de drama, quebraram algo dentro de mim. Senti lágrimas quentes escorrendo pelo meu rosto, apesar do frio. Não consegui articular nenhuma resposta, apenas fiz um gesto vago em direção à porta. Entrem, consegui dizer finalmente. Está frio aqui fora. Não houve grandes declarações nem pedidos de perdão dramáticos naquele dia. Apenas 4 pessoas feridas, tentando encontrar um novo jeito de existir no mesmo espaço. Almoçamos juntos pela primeira vez em quase 2 anos. A comida preparada por Nina, um ensopado simples com arroz, foi servida na mesa antiga que eu havia restaurado. Conversamos sobre assuntos seguros, o tempo, a casa, as mudanças no vilarejo próximo. Evitamos cuidadosamente tocar no passado, como se fosse um animal adormecido que ninguém queria despertar. Depois do almoço, meu pai pediu para ver o riacho. Caminhei com ele pela propriedade enquanto Nina e minha mãe ficaram na cozinha lavando a louça. O ar frio queimava nossas bochechas enquanto seguíamos a trilha recém-restaurada. Você se lembra? Ele começou hesitantemente. Daquele verão em que construímos uma pequena barragem aqui? Você devia ter uns 10 anos. 11, corrigi automaticamente. Foi quando aprendi a nadar. Ele assentiu, um leve sorriso nos lábios. Você sempre foi corajosa. Pulou na parte mais funda sem hesitar, enquanto Nina chorava na margem com medo da água. Não respondi. Era estranho ouvir meu pai reconhecer, mesmo que indiretamente, as diferenças entre mim e minha irmã, que ele sempre havia ignorado. Clarissa, ele disse, parando de caminhar para me encarar diretamente. Eu errei. Nós erramos, de tantas formas que nem sei por onde começar a consertar. A sinceridade em sua voz me pegou desprevenida. Meu pai nunca havia sido homem de admitir erros ou fraquezas. Não estou pedindo que você nos perdoe, ele continuou. Só queria que soubesse que entendo o que fizemos e que me arrependo profundamente. Olhei para o riacho, para a água clara correndo sobre as pedras. Como aquela água, o tempo tinha continuado a fluir, indiferente às nossas dores e alegrias. Não sei se posso voltar a ser a filha que vocês conheciam, disse finalmente. Não estamos pedindo isso, ele respondeu a voz baixa. Aquela Clarissa. Acho que a prejudicamos demais. Gostaria apenas de conhecer a Clarissa que você se tornou, se você permitir. À distância, ouvimos Nina chamando, anunciando que o café estava pronto. Meu pai hesitou, como se quisesse dizer mais alguma coisa, mas apenas assentiu brevemente e começou a caminhar de volta para Shirakaza. Fiquei para trás por um momento, observando-o se afastar. Seu andar estava mais lento, seus ombros mais curvados. O tempo havia cobrado seu preço dele, assim como de todos nós. Respirei fundo o ar frio da montanha, sentindo-o limpar meus pulmões, minha mente. Então segui o caminho de volta para a casa que finalmente era verdadeiramente minha. Não apenas a estrutura física, mas tudo o que ela representava. Um lugar de cura, de memórias, de possibilidades. Uma casa que eu havia construído com minhas próprias mãos, literalmente e metaforicamente. Um lugar onde eu podia ser simplesmente Clarissa, nem forte nem fraca, apenas humana. E talvez, apenas talvez, um lugar onde uma família quebrada pudesse aprender, lentamente, a ser algo novo. Não o que éramos antes. Isso estava perdido para sempre, mas algo diferente. Algo mais honesto, mais equilibrado, mais real.
Quando entrei na casa, encontrei Nina, minha mãe e meu pai, sentados ao redor da mesa da cozinha. Havia uma cadeira vazia me esperando. Hesitei por um momento na porta, sentindo o peso da escolha diante de mim. Então, dei um passo à frente e me sentei com eles. Não era perdão ainda, nem esquecer. Era apenas um primeiro passo em um longo caminho que eu ainda não sabia se conseguiria percorrer até o fim. Mas, naquele momento, com o calor da casa aquecendo meu rosto ainda frio da caminhada externa, percebi que estava disposta a tentar. E, por enquanto, isso era suficiente. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.